Um bom dia a você que nos assiste aqui diretamente do nosso templo, da Igreja Cristo Bom Pastor. Eu gostaria de saudá-lo nesse domingo com a palavra da semana, o lema da semana, conforme as senhas diárias, de Isaías capítulo 6, verso 3. Os serafins diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Isaías era um sacerdote do Senhor. E ele, quando teve esta visão divina, ele se encontrava no templo de Jerusalém. O templo era algo que só os sacerdotes podiam ter acesso. Só os sacerdotes entravam dentro do templo. O povo, a multidão, ficava do lado de fora. O barulho, tudo mais, era tudo do lado de fora. Dentro do templo era um espaço bastante silencioso. E lá, então, Isaías, o sacerdote, estava servindo, ministrando no templo, dentro do templo, quando de repente ele teve uma visão de Deus, uma visão sublime, alta, anjos, e ele viu a glória do Senhor. O templo se encheu de fumaça, e então ouviu os anjos cantarem, dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a glória do Senhor, ela enche a terra. De certa maneira, aquilo que Isaías viu deixou ele muito amedrontado, muito assustado, porque ele percebeu, ele disse: eu sou um homem de impuros lábios. Eu vivo no meio de pessoas, de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor. Isaías se sentiu tão pequeno, Isaías se sentiu tão indigno, mas então um anjo colocou na sua boca uma brasa e disse: você foi purificado para poder falar agora da minha palavra às pessoas. E Isaías então se colocou à disposição para poder proclamar a palavra do Senhor, que é uma palavra santa. Assim como Deus é santo, a palavra do Senhor é santa. E Deus deseja que a sua palavra possa chegar até nós, que possa penetrar o nosso coração e possa também nos tornar santos, assim como Ele é santo. Isso é uma palavra, então, que vem para a nossa reflexão do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Gostaria agora de orar com você. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos chegar à Tua presença. Não pelos nossos méritos, Senhor, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu Filho Jesus Cristo, que se tornou para nós um Salvador, nosso Salvador e Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, santifica também a nossa vida, seja a Tua palavra a preencher a nossa mente e coração, e faz, ó Deus, a Tua obra através dela em nós. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja e protege também a Tua igreja. Nesse mundo cheio de agitação, Senhor, dá-nos, ó Deus, a paz que vem de Ti. Nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.
acima de todos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos. Nosso Pai, te louvamos e te bendizemos porque podemos te louvar e te engrandecer, podemos juntos te adorar, Senhor, e prestar a Ti o nosso culto, todo o nosso louvor e nossa adoração, Senhor. Só Tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor, pois Tu és o Deus supremo, Tu és Deus acima de todos, Senhor. Tu estás no controle absoluto de tudo, Senhor, mesmo que muitas vezes a nossa confiança fraqueja, Senhor. Temos em Ti, Senhor, um refúgio, um lugar secreto, Senhor, um lugar onde a gente pode se abrigar, Senhor. Queremos, ó Deus querido, que esse louvor chegue nos lugares onde Tu preparou, Senhor, para que ele chegue. Desejamos que esse culto possa alcançar as pessoas que Tu preparou para isso, Senhor. E queremos juntos, seja com qualquer pessoa que estiver nos assistindo, Te louvar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, que é o mesmo que habita em cada um de nós, possa nos unir, Senhor Deus, e produzir essa unidade. Em nome de Jesus. Amém. Planos, venho pois a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo.
Olá, pessoal. Enquanto a gente vai cantar essa música, vai estar passando os dados bancários da comunidade aqui embaixo. Se você quiser fazer alguma doação, quiser fazer alguma oferta, fica bem à vontade. Só lembrando também que a Secretaria da Comunidade ela está aberta no período da tarde, de segunda a sexta-feira. Você também pode vir fazer doação ou oferta presencialmente aqui. Lembrando também que se você precisar de alguma coisa de nós, a gente está aí à disposição para o que for necessário. Nossas cordiais saudações a você que nos assiste, que a graça e a paz de Cristo sejam contigo. Nesses tempos de distanciamento social, as pessoas sentem saudade de poder se reencontrar, de poder rever os amigos, também nos cultos aos domingos. Mas, nesse momento, ainda não é seguro poder fazer isso. Mesmo confinados em nossas casas, porém, nós podemos manter contatos através de vídeos, de áudios e das redes sociais. Antigamente, não existiam esses modernos meios de comunicação, nem telefone. As pessoas, então, se comunicavam por cartas. O apóstolo Paulo, assim como o apóstolo João, escreveram cartas às igrejas, porque esse era o meio de comunicação que se usava na época. No antigo Império Romano havia o cursus publicus, o sistema de correios que foi criado no tempo do imperador César Augusto para o transporte de encomendas e de correspondências e documentos oficiais do Império Romano. Os apóstolos usaram bastante esse meio de comunicação.
A maior parte dos livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos como cartas. Hoje, infelizmente, quase ninguém mais escreve cartas, é tudo pelo WhatsApp. Mas, anos atrás, as cartas eram um meio de comunicação muito usado pelas pessoas, mesmo que poderia demorar dias ou semanas até as cartas chegarem ao seu destino. Eu lembro quando, anos atrás, estive estudando na Alemanha, num programa de intercâmbio, na Universidade de Munique, chamava Ludwig Maximilians Universität. Eu escrevia então cartas para Kátia, e mesmo indo de avião, isso demorava semanas até as cartas poderem chegar ao seu destino aqui no Brasil. Ligação telefônica, na época, era algo muito caro. Então, as cartas eram a maneira como a gente poderia manter o contato. O celular nem existia. Então, era tudo por carta. Receber uma carta, então, era uma alegria para amenizar as saudades. Eu tenho as cartas da época todas guardadas, são um tesouro para mim. Na ilha de Patmos, o apóstolo João olhava aquele imenso mar azul na direção do continente. E João pensava com saudades nas igrejas cristãs. João sentia tristeza, ele se sentia triste de não poder ver os irmãos, de não poder participar dos cultos e nem poder visitar as igrejas. João orava pelas igrejas constantemente e ele pensava no seu estado espiritual. Mas, em um domingo, dia do Senhor, João foi surpreendido por uma visita do céu. O Senhor Jesus veio trazer a João notícias das igrejas e revelar coisas surpreendentes que estavam acontecendo nas igrejas e coisas que ainda iriam acontecer no futuro. O Senhor Jesus trouxe muitas revelações proféticas para o apóstolo João escrever por cartas às igrejas cristãs. Conforme nós vimos anteriormente, a primeira carta foi para a igreja de Éfeso, que representa a igreja no final da era apostólica. A segunda carta foi escrita para a igreja de Esmirna, que representa a igreja na época das perseguições. A terceira carta foi escrita para a igreja de Pérgamo, que representa a igreja na era imperial. Hoje nós queremos ver o que Jesus revelou a João na carta para a igreja de Tiatira. Aquele domingo, João não podia estar no culto com os irmãos, mas João recebeu uma visão espiritual das igrejas para escrever aos pastores das igrejas que nos cultos dominicais iriam transmitir essa mensagem de Cristo para cada uma das igrejas cristãs. Na semana passada nós falamos sobre a mudança que veio através do imperador Constantino no rumo da igreja cristã, que de igreja perseguida passou a ser igreja favorecida no império. A vida de Constantino foi uma gradual transição do paganismo para o cristianismo. Constantino editou a lei que deu liberdade religiosa para os cristãos, a lei que estabeleceu o domingo como um dia de descanso em todo o império. Ele convocou o Concílio de Nicéia, ele criou uma nova capital para o império, uma nova Roma, que deveria ser uma cidade cristã, com grandes basílicas decoradas em mármore, com utensílios de ouro e prata e belos mosaicos de Cristo sentado no trono, como imperador do mundo. Antes de Constantino, o culto aos cristãos era algo bastante simples, em casas particulares.
Porém, depois, nas basílicas, o culto passou a ter um cerimonial imperial, com vestes litúrgicas, incenso e procissões solenes. Hoje nós vamos ver como seguiu essa história na carta à igreja de Tiatira, conforme se acha em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 18 a 29. Gostaria de convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 2, nos versos 18 a 29, onde está escrito: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a palavra. Tiatira era uma cidade que ficava a 64 quilômetros ao leste da cidade de Pérgamo. Era um dia de viagem até ali. A cidade de Tiatira era um importante centro comercial na Ásia, com a sua indústria têxtil, comércio de roupas e tecidos de lã, especialmente a púrpura, um tecido de cor roxa ou vermelha, muito caro e precioso e muito apreciado pelos nobres. Os magistrados romanos costumavam usar púrpura e, mais tarde, os bispos romanos. O livro de Atos, no capítulo 16, verso 14, menciona Lídia, uma comerciante de púrpura natural de Tiatira, que residia em Filipos, na Grécia, onde ela ouviu o Evangelho através do apóstolo Paulo e se converteu à fé cristã, se tornando a primeira cristã na Europa. Lídia buscava em Tiatira a púrpura que ela comercializava em Filipos, o que nos permite pensar que o Evangelho possa ter chegado a Tiatira através de Lídia, dando origem a uma igreja nesse local. A Bíblia não nos dá outras informações sobre essa igreja, além do que consta em Apocalipse. Os arqueólogos encontraram ali ruínas de uma antiga basílica, vestígios de uma igreja cristã. Atualmente, existe ali uma cidade turca chamada Aksar,
com as suas mesquitas. Na carta ao pastor da antiga igreja de Tiatira, o Senhor Jesus se identifica como o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. No início da sua carta, o Senhor se identifica às igrejas com alguma característica específica sua. Aqui o Senhor Jesus lembra a igreja de que Ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus tem olhos como fogo, que podem ver até o interior das pessoas. Nós vemos apenas o exterior, o rosto das pessoas. Mas Jesus vê o interior, o coração, a alma das pessoas. Por isso, o que o Senhor Jesus revela através das cartas não é propriamente uma fotografia das igrejas, que mostra apenas o seu exterior, mas uma radiografia das igrejas, que mostra o seu interior, o estado espiritual de cada igreja. Jesus não olha apenas as aparências, as fotos do Facebook, mas o Senhor sonda os corações, porque Ele está interessado nas almas. O Senhor conhece as pessoas melhor do que ninguém, tanto as virtudes como os pecados, mas também Ele percebe como cada pessoa vai. Cristo sabe valorizar as virtudes de cada igreja, de cada cristão, mas também está atento aos pecados e defeitos de cada igreja e de cada cristão. O Senhor tem pés como de bronze polido. Aos pés do Senhor, todo o pecado, toda a impureza, todo o poder do mal serão esmagados. Porque o Senhor quer a santificação na nossa vida e na vida da sua igreja. Jesus diz na carta: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. O Senhor aqui elogia a igreja de Tiatira pelas suas numerosas obras. A vida cristã nessa igreja se mostrava na prática do amor, na caridade, no serviço diaconal, na ajuda aos necessitados. Os cristãos nessa igreja entendiam que a fé sem obras é morta. Então, a igreja de Tiatira era muito ativa na diaconia, no amor ao próximo, na assistência social às viúvas, aos órfãos, aos pobres e doentes. A igreja amparava as viúvas, acolhia crianças órfãos e as educava na fé cristã, ajudava com pão aos pobres, cuidava e orava pelos doentes, enfermos. Era uma igreja que, através das suas obras sociais, mostrava o amor cristão. Essa igreja passou por provações e dificuldades, mas permaneceu firme no Senhor, no seu amor, na caridade e nas suas numerosas obras cristãs, nas quais a igreja teve um crescimento aos olhos do Senhor. Mas havia ali um problema que o Senhor adverte à igreja. Havia ali uma mulher que estava ensinando coisas perniciosas aos cristãos. O Senhor adverte o pastor da igreja de Tiatira por estar tolerando essa mulher maligna, pois parece não ver o que está acontecendo ali. O Senhor tem olhos de fogo, que tudo vem, inclusive o que essa mulher está fazendo na igreja. Ela é chamada de Jezabel. Mas nós não sabemos se esse seria o seu verdadeiro nome, porque Tiatira era uma cidade grega,
E Jezabel não é nome grego, mas vem do Antigo Testamento, era o nome de uma rainha de origem fenícia. Esse nome, Jezabel, pode ter sido usado aqui com o propósito de identificar e caracterizar a natureza dessa mulher. Você sabe quem era Jezabel? Alguns hoje diriam que Jezabel era uma jaravel, uma mistura de jararaca com cascavel. Mas vamos aos fatos. Jezabel era filha de um rei fenício, de Sidom, um sacerdote pagão. Os principais deuses pagãos adorados pelos fenícios eram Baal, o deus do trovão, e Astarte, a deusa da lua. O culto a Baal envolvia oferendas de sangue, sacrifícios de animais e de crianças também, crianças recém-nascidas. O culto de Astarte envolvia sexo e prostituição ritual. O culto pagão a esses deuses foi promovido em Israel depois que Jezabel se casou com o rei Acabe. Jezabel trouxe sacerdotes pagãos a Israel e perseguiu os profetas do Senhor, como Elias. Jezabel, cujo nome significa salve Baal, era uma mulher ardilosa, falsa e manipuladora. Por fim, ela foi morta pelos seus crimes. Na igreja de Tiatira havia uma mulher semelhante a Jezabel, esperta e ardilosa, que se declarava profetisa. Ela era um tipo de pregadora carismática que estava ensinando, atraindo os membros da igreja para as festas pagãs, onde se praticava a idolatria e a prostituição. Jezabel, de manhã, pregava na igreja e, de noite, ia para as baladas da cidade com os membros da igreja. Jezabel era muito popular. O resto nem vou comentar. O Senhor Jesus esperava que essa falsa profetisa se arrependesse da sua prostituição. Mas ela não queria isso. Por isso o Senhor decidiu punir a sua maldade, prostrando de cama a infiel Jezabel, através de uma enfermidade. Doenças sexualmente transmissíveis podem ser um meio de castigo divino. A sífilis, por exemplo, pode causar tumores no corpo inteiro, degeneração das articulações e do coração. No caso dessa mulher, a palavra do Senhor é bem clara. A sua enfermidade é pelo seu pecado, do qual ela não queria se arrepender. Ninguém deve abusar da paciência de Deus, pois também a paciência de Deus tem limite. O tempo da paciência de Deus é o tempo da graça. Mas quando o tempo da graça terminar, os infiéis, os que não quiseram se arrepender dos seus pecados, serão mortos em grande tribulação. Para os filhos espirituais de Jezabel, que não se arrependem, cedo ou tarde virá o juízo divino, quando o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Essa palavra do Senhor Jesus é profética de algo no futuro. No sentido profético, a igreja de Tiatira, depois da igreja de Pérgamo, representa o tempo posterior na história da igreja, que segue na aliança entre a cruz e a espada. Conforme nós mencionamos anteriormente, o imperador Constantino favoreceu a igreja cristã.
Mas foi um dos seus sucessores, o imperador Teodósio, quem, por lei, fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano e proibiu o paganismo. Teodósio foi o último imperador que governou sobre todo o Império Romano. Depois da sua morte, o grande Império Romano foi dividido entre seus 2 filhos. Honório ficou governando do lado ocidental, o Império Romano Ocidental, e Arcádio governando o Império Romano Oriental. Diante da invasão dos povos germânicos, o Império Romano Ocidental chegou ao fim no século V. O Império Romano Oriental seguiu por mais 1000 anos até o século XV, quando foi tomado pelos turcos. Esse período de 1000 anos, entre o fim do Império Ocidental e o fim do Império Oriental, é chamado de Idade Média. Na era medieval, a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental trilharam caminhos cada vez mais diferentes e separados. A Igreja Ocidental usava o latim e a Igreja Oriental falava grego. A Igreja Oriental, chamada de Igreja Ortodoxa grega, pouco mudou durante esse período. Mas a Igreja Ocidental, chamada Igreja Católica Romana, teve uma grande evolução. Nesse período viveram grandes personalidades cristãs, como, por exemplo, Santo Agostinho, São Benedito, Francisco de Assis, Tomás de Aquino. Depois que o Império Romano Ocidental desmoronou diante dos povos germânicos, a Igreja Romana foi a única autoridade que permaneceu de pé. A Igreja Romana, então, empreendeu grandes esforços para cristianizar esses bárbaros pagãos e depois se aliou aos seus reinos na Europa. Nessa época se fortaleceu cada vez mais o bispo de Roma, que no início da era medieval passou a ser chamado de Papa. O Papa nomeava bispos e se considerava o primeiro dos bispos, como o legítimo sucessor de São Pedro. Houve poderosos papas italianos, como Leão I, Gregório Magno e Inocêncio III. O celibato se tornou obrigatório para os sacerdotes da Igreja. Surgiram os monges, que viviam em comunidades separadas do mundo, nos chamados mosteiros. A distinção entre o clero e o povo se tornou cada vez mais evidente. Nas missas, o povo ficava de pé, diante do altar, e os clérigos se assentavam ao redor da mesa da Eucaristia. Se ali era um bispado, havia então uma cátedra, uma cadeira um pouco mais alta para o bispo, e o lugar então era chamado de catedral. Ali o bispo presidia o ritual romano da missa em latim. Na igreja medieval, o sacramento do altar, a Eucaristia, era o centro da missa romana, onde o mistério do corpo e sangue de Cristo era oferecido para a absolvição divina dos pecados cometidos pelos comungantes contra a lei de Deus. É interessante observar que o nome traduzido em português como Tiatira tem a sua origem no grego tisiasteria, que significa literalmente altar de sacrifícios. Na igreja medieval, o sacrifício do altar era o mais importante ritual da missa. Aliás, a palavra missa vem de misa, mesa, onde o vinho se transformava em sangue e a hóstia no corpo de Cristo, o Corpus Christi. O sacramento do altar só podia ser ministrado pelos sacerdotes, consagrados pela Santa Igreja.
Os sacerdotes faziam os votos de obediência, castidade e pobreza. Na igreja medieval surgiram numerosas ordens religiosas. Os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos. Os mosteiros acolhiam e educavam órfãos, crianças órfãos abandonadas, cuidavam dos pobres e doentes. A igreja também recebia muitas doações, terras e propriedades dos nobres ricos, que queriam fazer caridade e garantir a sua salvação. Muitos reis e príncipes financiaram a construção de belas catedrais por toda a Europa. A igreja se tornou rica e poderosa. Mas essa igreja, infelizmente, tinha alguns problemas doutrinários, idolatria e prostituição. Na história da igreja, a era medieval foi repleta de idolatria. A veneração dos santos mortos e das relíquias sagradas obscureceu o culto a Deus. As doutrinas do purgatório e da imortalidade da alma eram crenças que vinham do paganismo. As superstições do povo eram muitas. Alguns chamam essa época de Idade das Trevas. Era uma época de coisas misteriosas, milagres, bruxarias, exorcismos, as coisas profundas de Satanás. O diabo era onipresente na mente das pessoas, assim como a tendência para o misticismo e para o sobrenatural. Para caçar bruxas e combater hereges, foi criada a Santa Inquisição, além das cruzadas. A prostituição era publicamente condenada, mas secretamente praticada, inclusive por parte do clero, que nem sempre guardava seus votos monásticos. Membros do alto clero, bispos e cardeais, viviam no luxo e imoralidade, inclusive alguns papas. Alguns acreditam que dinheiro, poder e sexo corrompem as pessoas. Outros acham que o dinheiro, sexo e poder apenas dão oportunidade de manifestar a corrupção que já existe no coração humano. Seja como for, o Senhor conhece o coração das pessoas. Os seus olhos de fogo tudo veem. O Senhor Jesus, porém, disse aos demais cristãos da igreja de Tiatira que não se corromperam, que eles devem conservar o que têm até a volta do Senhor. Nem tudo estava perdido. Felizmente, sempre há membros fiéis na igreja, cristãos penitentes, que sinceramente querem servir a Deus. Nós nunca devemos querer julgar uma igreja só porque tem joio no meio do trigo. O joio e o trigo estão misturados. Mas isso não nos cabe querer julgar, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós só podemos observar as suas atitudes. O Senhor Jesus, porém, tem olhos de fogo, que tudo podem ver, inclusive o coração das pessoas. Por isso, somente Cristo, que sonda as mentes e corações, só o Senhor pode julgar as pessoas com absoluta justiça e retribuir a cada um segundo as suas obras. Não só obras exteriores, mas também suas mentes e corações. A recomendação do Senhor aos cristãos da igreja de Tiatira é para conservar aquilo que eles têm até a volta de Cristo. Os cristãos conservadores são os que buscam conservar a moral e os bons costumes em um mundo em constante agitação. Porque quando Cristo voltar em poder e glória, os reinos desse mundo serão quebrados como vasos de cerâmica, de barro, e o reino de Deus será
por fim, estabelecido em toda a terra. Como nós pedimos na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Venha o teu reino. Então os vencedores, os penitentes, que permaneceram fiéis a Cristo, receberão autoridade sobre as nações, porque eles reinarão com Cristo. A palavra traduzida aqui em português como regerá, no original grego é poimanei, que significa literalmente pastoreará. Por isso a palavra cetro seria melhor traduzida como cajado. Os pastores usam cajados. O cajado do pastor ele tem uma curvatura na sua ponta, em cima, e na parte superior, para poder puxar as ovelhas que caem no buraco. Isso mostra que o reino de Cristo será bem diferente dos governos, dos tiranos que dominaram as nações até aqui. Porque o governo de Cristo na terra será para proteger e cuidar das ovelhas. Será um reino benevolente. E os vencedores governarão com Cristo como pastores cuidam do rebanho. O cajado de ferro é um cajado que jamais se quebra, mas é forte e duradouro, como será também o reino de Cristo na terra, junto com a sua igreja amada, governando sobre as nações. Algo que também nos chama aqui a atenção na carta à igreja de Tiatira é a palavra obras, que aparece 5 vezes no texto bíblico. Sem dúvida, é uma igreja que se destaca pelas suas muitas obras. O Senhor Jesus reconhece e elogia as boas obras cristãs praticadas por esta igreja, que são um exemplo muito positivo do amor ao próximo, na caridade, a diaconia, a assistência social em favor dos necessitados, hoje através de hospitais, ancianatos, orfanatos e escolas, etc. Não é necessário uma teologia ou ideologia marxista para praticar o amor ao próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Basta nós seguirmos o exemplo do amor de Jesus pelas pessoas. Nós não devemos, porém, pensar que nós vamos conquistar a salvação através das nossas obras. Isso seria uma ilusão, um engano, que, de certa maneira, na igreja medieval, obscureceu o Evangelho. Quando os cristãos pensam ser salvos por suas próprias obras, eles, por fim, já nem precisam mais de Cristo. Na igreja medieval, os cristãos pensavam em Cristo mais como um juiz severo que iria puni-los pelos seus pecados. Por isso, as boas obras eram tão necessárias na visão das pessoas para conseguirem a misericórdia do Senhor. Caros irmãos, o Senhor, que tem olhos como fogo, quer fazer a sua igreja ver a verdade do Evangelho. Nesse sentido, o Senhor Jesus prometeu enviar a estrela da manhã, um mensageiro de Cristo, para anunciar o alvorecer de um novo dia, deixando para trás a escuridão da noite. Conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, a estrela da manhã representa o próprio Cristo, mas também um anjo ou mensageiro de Cristo, para testemunhar à igreja a mensagem de Cristo. Essa palavra que Jesus profetizou significa o alvorecer de um novo tempo na história da igreja cristã. Mas sobre isso nós vamos ouvir mais no próximo domingo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Nós podemos agora orar juntos a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão no Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós. Amém. Abençoado domingo para você e para sua família também.